Doutora, o suicida, eu queria que você traçasse um perfil de normalmente como que a pessoa começa a agir, como é que essas ideias começam a surgir na cabeça da pessoa, né? Para as pessoas aprenderem a identificar, de repente, algum sinal, de repente um familiar, né? Tá por perto, né? Outra coisa que você falou também, a questão da família, tá por perto dos adolescentes, né? Porque eles realmente, de fato, muita informação que eles consomem não é muito propositiva, né? E eu, particularmente, eu acho que eu não sou pai ainda, mas eu acho que a hora que eu for, eu vou ser um pai. Bora, me dá o celular, deixa eu ver. Eu falo logo, eu sou desse. E minha mulher, ela sabe muito bem disso, entendeu? Filho, tá comendo do meu feijão, é desse jeito, entendeu? Então... Sim. Assim, os pais, eles têm que ficar atentos, né? A alterações de comportamento, assim, né? Já falando da adolescência, muito isolacionismo, né? Às vezes a automutilação é algo muito frequente, então às vezes o adolescente usa roupas de manga para esconder o calor de quase 40 graus de Porto Velho e o adolescente com moletom o tempo todo. A gente precisa observar essas coisas que às vezes são muito sutis e nem sempre é nos braços, às vezes nas pernas. Então tem que ter algum tipo de entendimento. Aquele adolescente que não interage com a família, que fica muito tempo no quarto, trancado, que não tem amigos, porque a adolescência, ela é uma fase da vida em que a gente prioriza os relacionamentos, a aceitação nos grupos. Então um adolescente que vai estar ali saudável, ele vai interagir, vai ter esses relacionamentos bem ativos. Se você percebe que tem alguma coisa que não está fluindo bem, é bom prestar atenção, né? E como que a gente pode identificar? O suicídio, a ideação suicida, ela está presente, né, nos quadros de transtorno mental. Então, isso é muito associado. Mais de 98% das pessoas que cometeram suicídio tinham algum transtorno mental. A gente não fala 100% porque acho que, né, não dá para diagnosticar todo mundo, mas assim... É que nem a história do pescador, né? Ele pescou 999 peixes, né? O cara, por que tu falou, viu? Não é por causa de um que eu vou mentir, Exatamente. Né? A gente não pode falar 100%, mas existe uma associação muito significativa da ideação suicida com o transtorno mental, né? E a gente fala em 3 questões que são importantes, que é a sensação de desamparo, a desesperança e o quadro depressivo. Não necessariamente a depressão, mas o humor deprimido é muito importante. Então, toda pessoa suicida, ela tem um pensamento muito rígido. Ela acredita que não tem uma solução para aquele problema, para aquela situação que ela está vivendo, para aquele sofrimento que ela considera muito intenso. Então, a ideação de morrer... O suicídio, ele vem como uma maneira de acabar com aquele sofrimento naquele momento. E é por isso que o suicídio ele pode ser prevenido, porque quando a gente oferece para a pessoa uma outra maneira de lidar com esse sofrimento, a pessoa aceita, né? E aí isso é um processo, não é algo que é tão imediato, né? A gente precisa de acompanhamento, mas isso é possível de ser tratado e de ser prevenido. Uma pessoa que pensou em se matar ou que tentou em se matar, não necessariamente vai passar o resto da vida com ideação suicida. Isso vai tratar e tem uma resposta boa no tratamento. Entendi. Tá, tudo bem. Você falou desses possíveis sintomas que a pessoa tem, né? Mas, de fato, realmente, né? Eu tive a oportunidade, né, de conhecer algumas pessoas que tentaram e tal, né? E a ideia é bem fixa. Tipo assim, a pessoa que tem algum tipo de transtorno, eu acredito que a mente dela é tão forte quanto de muitas pessoas, mas pena que é pro lado negativo, né? Mas assim, doutora, fora a questão da atuação do profissional, qual seria um ambiente aí legal para poder ajudar essa pessoa a tirar isso dos pensamentos? Tirar, sim, porque na verdade tem que ter um conjunto de coisas para isso sair em definitivo, né? Mas pelo menos criar um ambiente suscetível a pessoa sair um pouco desse círculo, né? A gente tem que ficar atento às frases de alerta, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela tá bem, mas ela solta alguns conteúdos, algumas frases. Se eu morresse, ninguém sentiria falta. Eu sou um peso para todo mundo, né? Mas ela aparenta estar bem. Mas são frases que significam alguma coisa. E às vezes a gente, né, que é família, que é amigo, a gente deixa passar batido e acha que isso é besteira, ou é drama, ou é alguma tentativa de chamar a atenção. Mas esse tipo de fala nunca é normal, né? Eu acho que quando a gente quer chamar a atenção, a gente tenta outras coisas, a gente tenta outras estratégias. Esse tipo de conteúdo já demonstra algum pensamento nesse sentido. Então, a gente tem que prestar atenção.
né? E aí, quando você oferece uma escuta, você oferece uma compreensão, é o primeiro ponto para você ajudar a prevenir isso. Não fazer nenhum tipo de julgamento, né? Não dizer que é errado, dizer que aquilo é possível de ser tratado. Esse é o primeiro ponto. Informar todas as pessoas. Por isso que é tão importante a gente informar. Quanto mais pessoas souberem que isso é possível de ser tratado e é possível de ser prevenido, mais suicídios a gente vai evitar. Porque se um amigo e um familiar sabe que para aquilo tem tratamento, quando ele ouvir alguma frase desse tipo, ele vai conseguir, vai saber orientar a pessoa da forma correta. O que pode ser feito também em casos mais severos, né, de risco de suicídio mesmo, porque a gente define em baixo risco, médio e alto risco. Então, baixo risco, paciente que está pensando, mas que não está planejando. Depois a gente tem o médio para o planejamento e o risco é o que já vai, de fato, concretizar, executar a tentativa. Então, nesses casos, a gente orienta a vigilância 24 horas. Então, se a pessoa quer morrer, você não pode deixar ela ficar sozinha, né? Se você está ali por perto, você vai conseguir evitar alguma coisa nesse sentido. Então, vigilância 24 horas. Eu já vi casos, por exemplo, que a gente orienta vigilância o tempo todo, não deixar a pessoa sozinha nem para dormir. Vai tomar banho, deixa a porta destrancada. E aí que às vezes por um descuido tem uma nova tentativa. Então, vigilância 24 horas é 24 horas, principalmente se for após uma tentativa prévia, né? Então, o paciente tentou, muito provavelmente ele pode tentar de novo. Retirar os meios de acesso que facilitem uma tentativa. Então, a gente sempre orienta os familiares para retirar corda, faca, veneno, coisas que facilitem medicação. É realizada a medicação assistida. Então, se essa pessoa está em acompanhamento médico, fazendo uso de medicação, a gente orienta que uma pessoa fique responsável por fazer essa dispensa da medicação. Então, dá a medicação ali do dia e para evitar que a pessoa tome todos os remédios. Então, são algumas coisas que a gente pode ajustar. Mas, assim, uma escuta sem julgamento e orientação para profissional de saúde. Porque, embora a família e os amigos sejam muito importantes, sem ajuda profissional a gente não resolve. Então, é necessário uma corresponsabilização, um trabalho ali em rede, entre profissionais da saúde, médico, psicólogo, o psiquiatra e o psicólogo, a família e os amigos, a rede ali de suporte social da pessoa. Quando a gente junta todas essas forças, a gente consegue prevenir.